situação que é boa, né? É boa, é excelente a situação que tem muita gente, não é ruim não. A Bíblia diz que todos precisam de salvação, não é? E a salvação é para todos. E você sabe que em Planalto Calcaia nós temos 5.000 pessoas, né? É muita gente. Haja igreja. Então a gente precisa fazer algo e vamos fazer, tá bom? Eu quero agradecer a vida da irmã Elizabeth e do irmão Lécio. Eu pedi a eles que gravassem as mensagens para a gente disponibilizar na internet para quem mora longe, para quem não tem como vir à nossa igreja. E eles fizeram isso, e a Beth está hoje aqui no sacrifício. O esposo dela não pôde estar aqui, e ela está aqui ajudando a gente. E quero agradecer a Deus pela vida dela, e que vocês orem por eles, por essa ajuda que eles estão dando para nós. Amém? Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós vamos ver a partir do versículo 22. Mateus 14, 22 e diante. Todos encontraram? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mandas-me ir a teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar. Deus bendito, Senhor de graça e misericórdia, te pedimos nesta noite que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, use deste momento para nos mostrar a Tua verdade, a verdade maravilhosa da Tua palavra que sempre nos liberta. E que o homem que está aqui à frente, ó Deus, seja mais insignificante do que já é. Somente a Tua palavra, ó Deus, fale poderosamente a todos os corações que irão ouvir. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa série de mensagens, para você que está vindo hoje pela primeira vez, é simplesmente humanos. A gente está tentando abordar o tema para que nós possamos compreender a forma que Deus se aproxima de nós. E a gente tem visto que Deus se aproxima de pessoas que são mais humanas, os mais frágeis possíveis, os mais fracos possíveis. E a gente tem percebido isso a partir da pessoa do apóstolo Pedro, que é um daqueles que representam de maneira mais forte, ao meu ver, a nossa humanidade no Evangelho, nos Evangelhos e na relação com Jesus Cristo. Então nós começamos na semana passada vendo um dos primeiros aspectos, que foi a questão das frustrações. Todos nós já nos frustramos um dia ou outro e vimos como Deus trata as frustrações. E hoje nós vamos ver outro aspecto, o aspecto da coragem, da ousadia e do medo. Porque todos nós, seres humanos, frágeis e fracos, somos uma mistura, em determinados momentos, de coragem,
de medo. Todos nós. Para nós seres humanos, o medo ele é absurdamente natural. Na vida, lógico, nós temos muitos temores. Desde o temor à morte até o temor à própria vida. Quantos de nós temos medo desta vida? Quantos de nós temos medo que esta vida acabe? Parece uma coisa meio louca, mas é uma realidade. O medo, até certo ponto, é importante para nós. Quando nós somos crianças, a gente não tem medo. É por isso que as crianças fazem tantas loucuras, né? Como subir em alguns lugares, como passar uma rua dessas aí correndo, atravessando, correndo. Enfim, a criança não tem ainda a noção do medo. O medo nos salva em determinados aspectos, em determinados momentos. Mas o medo exagerado nos mata. Que diga quem tem, por exemplo, suas fobias. Medo de água, medo de fogo, medo de aranha, medo de cobra, enfim, medo de escuro, medo de lugar fechado. Quem tem fobia sabe bem o que eu estou dizendo, como é terrível ter medo em alguns aspectos. Mas não só na questão da fobia, mas na questão das ansiedades também. Medo do amanhã, medo do futuro, medo da segunda-feira, medo do que meus filhos vão ser ou do que vão ter. Se você parar para prestar atenção, nós somos cercados de temores, todos nós. A coragem não. A coragem já é algo que não é tão natural assim. A coragem é rara. No entanto, todos nós, em dados momentos, temos alguma ação corajosa, seja para livrar a nossa pele, ou seja para livrar a pele de quem nós amamos. A gente acaba tendo uma ação corajosa. A coragem também pode vir quando a gente surge aquela motivação de ser algo além do que nós já somos. Alguém diz assim, por exemplo, faz um desafio para nós: por que você não tenta fazer isso para mudar a sua história? Às vezes a gente, motivado para mudar a história, toma forças, coragem e tenta fazer. Não é assim? Então a coragem não é algo natural em nós. A coragem que surge. A coragem, ela surge quando temos alguma motivação. E se a motivação for uma coisa espetacular, inimaginável, sobrenatural, aí é que a gente entrou com todo medo. Foi assim com Pedro. Quando ele foi contagiado por uma visão sobrenatural. Algo incrível. E ele tomou coragem diante dessa coisa incrível, diante dessa coisa impressionante. O mestre caminhar sobre as águas, que é o texto que a gente leu aqui, foi assustador no início para Pedro, mas depois foi maravilhoso. E Pedro é humano, ele quer participar dessa maravilha. Os outros discípulos não, os outros ficaram no barco só contemplando, porque sempre vai haver essa diferença. A diferença entre quem vê a maravilha e diz: eu quero participar disso, e aqueles que veem a maravilha e dizem: eu não quero me meter nisso, mas que é maravilhoso é. Sempre vai haver os dois grupos. E Pedro faz parte do segundo grupo. O grupo de quem vê a maravilha e diz: eu quero participar desse negócio, eu quero experimentar disso. A coragem que chega até Pedro vem através do desejo pelo espetacular, por aquilo que vai além das limitações humanas. O homem está andando sobre a água. Isso dá um senso ao ser humano de liberdade, de sair desse mundinho que a gente tem, que nos aprisiona em nossas limitações. Você pode mais, você pode ir além disso. Uma prova está aí Jesus andando sobre as águas. Alguns de nós somos assim. A gente deseja sair desse nosso mundinho, a gente deseja algo mais. Aí alguns de nós, tentando buscar este algo mais, vamos criar um mundo fantasioso na internet, por exemplo. Porque na internet você é quem você quiser ser. Não é assim? Você faz o que você quiser, ninguém sabe quem você é. E aí você cria um outro mundo. Você sai dessa esfera de mundo tão chata, tão limitada.
Ou você pode se envolver nas drogas, que vão lhe trazer alucinações. A bebida alcoólica, que vai lhe fazer fugir daquele cotidiano banalizado. Uma vez eu conversando com um rapaz que é alcoólatra e perguntando para ele como é que era a vida dele, e eu entendi assim o porquê da fuga dele. Ele dizia: eu quis ser isso, eu quis ser aquilo, eu quis fazer aquilo outro, eu tive 1000 sonhos, terminei sendo pedreiro. Aí hoje eu moro numa casinha pequena, 3 filhos, uma esposa que não é mais aquela princesa de antes, vive reclamando de tudo. Eu fico pensando nos sonhos que eu tive e nunca realizei. E aí quando eu venho do trabalho, eu penso que vou voltar para aquele mundinho de novo. Aí eu encho a cara para esquecer, ou para sair desse mundo por um instante. Pois é, isso dá coragem na gente. É por isso que, dependendo da pessoa a qual se desafia a algo além do que ele está vivendo, dependendo da pessoa e do mundo que ela está vivendo, ela pode dizer: sim, eu quero. Tudo que eu quero é sair dessa vidinha. Mas o que vemos aqui em Pedro é que ele viu o sobrenatural de Deus, viu o Senhor andando sobre as águas e disse: eu quero isso aí. Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir. O que vemos, o que nós vamos ver aqui, aliás, é que Deus se revela a nós em nossas ousadas decisões e nos nossos inevitáveis temores. É isso que a gente vai ver hoje. Jesus não nega o pedido de Pedro, o desejo de Pedro. O que Jesus diz? Você leu o texto aí: venha. E Pedro, sem hesitar um instante, sai do barco e pisa sobre as águas. Que sensação incrível deve ter sido. Vocês não pararam para pensar nisso? De repente você pisa na água e o pé não afunda, não é? Aí você põe o outro pé, porque o primeiro já foi e não afundou. Então a possibilidade do segundo não afundar ficou maior. Pisa o segundo, ele não afundou. Cara, eu estou em pé sobre as águas. Um dia muitos de nós que estamos aqui fizemos isso. No primeiro momento, Jesus nos pareceu assustador. Quando a gente ouviu a primeira vez falar sobre Jesus, ele apresentou-se a nós como algo fora da nossa realidade racional. E assim como os discípulos, a gente tentou decifrar Jesus. Os discípulos tentaram decifrar quando ele vinha andando sobre as águas. O que eles disseram? É um fantasma. Eles estavam tentando decifrar na lógica deles. Vamos ver, eu não entendo isso. Bom, a forma que eu entendo isso é dizer que é um fantasma. Era o que eles podiam raciocinar naquele momento. Muitos de nós também, quando Jesus nos foi apresentado pela primeira vez, a gente tentou racionalizar Jesus. A gente tentou decifrar Jesus, a manifestação dele para a vida da gente. A gente tentou compreender, dar sentido a Jesus. Mas o problema é que o amor, a graça, o perdão e a misericórdia que Jesus revela, não dá para a gente compreender imediatamente. É um negócio fora dos padrões humanos e racionais da gente. É uma coisa completamente fora daquilo que a gente aprendeu com esse mundo. Por exemplo, o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional e ilimitado. Não impõe condições. A gente não está acostumado com isso. Estamos acostumados com amor que impõe condições. Até os nossos pais, quando nós somos crianças, parecem nos amar sobre algumas condições. Quando a gente faz coisas boas, corretas, certas, os nossos pais parecem aumentar em carinho por nós. E quando nós fazemos o que é errado, parece que os pais diminuem o amor na proporção do que fizemos errado. Aprendemos a amar assim, condicionalmente. O amor de Deus é ilimitado. Aprendemos a amar sob limitações. Como é que nós amamos? Amamos limitando o amor. Amamos aqueles que nos agradam e nos convém amar. Limitamos muitas vezes a esfera de quem está ao nosso redor e nos agrada. O amor de Deus é ilimitado. Para os que estão perto, vocês que estão aqui na igreja hoje, para os que estão longe, bem longe.
Não longe só fisicamente do ambiente de adoração, mas longe principalmente emocionalmente e espiritualmente. Não estamos nem aí para Deus, e Deus continua amando-os. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas antes que aquele que não crê, que aquele que creia não pereça, começa o texto dizendo que Deus amou o mundo. Deus nos ama. O que vamos fazer com esse amor é outra história, como nós falamos no domingo passado. Mas Deus nos ama. A compreensão disso é dura, é difícil. E o que a gente faz então? Nós, quando nos aproximamos de Jesus, queremos lidar com Jesus da mesma forma que aprendemos como humanos, no dia a dia. É condicional. Se eu não for com o culto, ele não me ama. Se eu não ler a Bíblia, ele não me ama. Se eu não fizer minhas orações, ele não me ama. Se eu não for dizimista, ele não me ama. Se eu não for ofertante, ele não me ama. Eu estou negociando o amor de Deus. E estou limitando também. Se eu sair de perto de Deus, Deus para de me amar. Talvez você pare de sentir o amor de Deus, mas o amor de Deus continua o mesmo com você. Difícil a gente compreender isso, não é? Então, o perdão de Deus sempre disponível. Nós aprendemos que o nosso perdão tem um preço. A graça de Deus, ninguém merece, todo mundo recebe, até o pecador. Deus agraciou com inteligência, talento. A misericórdia de Deus. Deus podia ter nos destruído, mas espera misericordiosamente que nós possamos mudar a nossa atitude. Tudo isso é incompreensível no primeiro momento. Por isso, aqueles discípulos, os outros ficaram no barco só contemplando de longe, dizendo: a gente não está entendendo, vamos ficar por aqui mesmo, que nós não estamos entendendo. Pedro não. Em sua humanidade, olhou para aquela coisa maravilhosa e disse: eu não estou entendendo também, mas se é o Senhor, eu quero ir. Eu quero experimentar de perto. Como Pedro, nós também colocamos pela fé os pés para fora do barco das nossas limitações, dos nossos racionalismos, entendeu? A gente colocou o pé fora, a gente diz: eu quero experimentar isso, eu não estou entendendo não, mas eu quero experimentar o impossível. Eu quero ver como é que é isso aí. Primeira vez que eu aceitei Jesus, porque Jesus se aceita todo dia. A primeira vez que eu aceitei foi desse jeito: não estou entendendo nada, mas eu quero. Tentei racionalizar: não, isso não entra na cabeça, mas é maravilhoso, é muito maravilhoso, eu quero. E eu quis. Como Pedro, todos nós temos esse instante de glória. Olhos em Jesus, confiança em seu poder, e passamos a ser parte do milagre daquilo que Deus pode fazer, caminhando sobre as águas. Os olhos de Jesus, dizendo: Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus é isso, é aquilo. A gente vai fazendo confissões de Jesus com os olhos da fé voltados para Ele e contemplando a maravilha que é estar onde Ele está. Já aconteceu isso com você? Já? Para Pedro foi um instante. Para alguns de nós, a gente não sabe quanto tempo levou entre a alegria de estar onde Jesus está e contemplar o poder dele, em alegria de ver a fé em prática, e a tristeza pela ausência dela. O que o texto diz no verso 30? Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sabemos de uma coisa: o que mudou tudo? O que mudou toda a situação? Gente, não estava maravilhoso? Você não estava na presença de Deus? Você não estava contemplando o poder de Deus? Você não estava onde Jesus estava? Ele estava sobre as águas e você também estava. O que mudou tudo? O texto diz bem claro: o que mudou a situação foi o medo. Medo. A coragem e a ousadia que fizeram com que esse momento pudesse ser sufocados pelo medo, que surgiu por quê?
por causa da experiência do que estava ao redor. Nós somos frágeis, gente. Nós somos humanos e carentes da restauração divina. Nós ousamos caminhar com Deus, mas nós nos assustamos. Nós nos assustamos durante a caminhada. E eu vou lhe dizer por quê. Na maioria das vezes o medo surge, a gente afunda, porque os nossos olhos não conseguem se manter naquele que está proporcionando o milagre. Você só está com Ele porque você está com os olhos dele. Mas você quer se afastar dele? Tire os olhos dele e olhe para a sua vida ao redor. Naufragamos na fé porque temos medo do que a vida, a gente olha ao redor, possa nos fazer agora que nós nos rendemos ao olhar de Jesus. Uma das coisas que mais demoramos a abandonar é o temor das circunstâncias que nos cercam. Nós temos medo de obedecer os mandamentos do Senhor por causa do mundo em que nós estamos. Temos medo que as atitudes que Jesus quer de nós quando a gente está com Ele, atitudes como paz, perdão, amor, misericórdia, que Ele nos pede, nos faça sermos maltratados, humilhados, rebaixados, excluídos e esquecidos. Não é verdade? Temos medo de obedecer porque pensamos, cara, se eu for nessa de paz, eu olho agora, eu tiro os olhos de Jesus. Se eu for nessa de manter a paz, todo mundo vai pisar em mim. Todo mundo vai querer me humilhar. Cara, se eu for nessa de amor, eu não vou amar o cara que me roubou. Eu não vou amar o cara que está me enganando. Eu não vou amar aquele patrão que vive pegando em todas as coisas que eu me intrometo, ele se intromete também. Eu vou amar esse cara, eu vou. Como é que eu vou ter misericórdia? Ah, se eu puder me vingar, eu vingo. Porque senão o outro vai e faz de novo. Vocês estão entendendo então o que eu estou dizendo? Nós tiramos os olhos dele e começamos a olhar ao redor e dizer, se a gente for continuar olhando para ele, fazendo as coisas do jeito dele, a gente vai ser maltratado, humilhado, rebaixado, esquecido e excluído. E esse medo é sensato. Porque é impossível que façamos a vontade de Jesus e não passemos por isso. Porque é uma promessa de Deus. Você que ama as promessas de Deus, eis uma promessa do Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 11 diz: bem-aventurados ou felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você tem medo disso? Você tem medo disso? Tem? Você está naufragando. Tirou os olhos de Jesus, olhou para as circunstâncias. Você está afundando. Você tem medo de obedecer porque você tem medo do público. Alia-se a isso. Ainda tem mais medo. Falei que tinha mais medo. Tem que ter coragem de seguir Jesus. Alia-se a isso ainda os temores, as ansiedades da vida. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, o que Jesus diz? Não se preocupe com comer, com beber, com vestir. A gente tem medo de não ter o que comer, o que beber e o que vestir. E se a nossa fé, ela entra nesse aspecto de mexer com o meu trabalho, se eu penso, se para honrar Jesus eu vou ter que abandonar o meu trabalho, não, eu tenho que ficar com o meu trabalho, eu tenho medo de perder meu emprego. Eu sei que lá eles estão fazendo tudo errado, eu sei que lá eles estão mentindo, enganando, eu sei que lá eles estão fazendo tudo para arruinar a vida do próximo, e eu estou participando disso, mas eu tenho medo de perder o meu emprego.
nossos temores são semelhantes aos de Pedro. Sabe o que a gente tem? Não sobreviver a isso que está ao nosso redor. Não foi isso que Pedro temeu? Não sobreviver à água forte, vento forte. E aí começou a afundar, porque parou por um instante de viver pela fé e deixou-se ser dominado pelo medo. E parece muito ilógico, gente, temer pela própria sobrevivência, olhando para o sustentador da vida. Como é que a gente pode temer pela nossa vida, olhando para aquele que sustenta a vida? Não é uma coisa meio ilógica? Então, quando Pedro naufraga, ele pede socorro. Ele diz: Senhor, salva. E esse é o clamor constante daqueles que têm se apavorado com esse mundo. É o clamor constante de quem tem se apavorado com esse mundo. Gente que está orando assim: Senhor, tira-nos daqui, porque a gente vai perecer. E você sabe qual é a resposta de Jesus? Não é assim: pois meu filho, pois eu vou voltar imediatamente. Ou meu filho, eu vou levar você, já que você está temendo este mundo e tudo que esse mundo possa lhe fazer. Sabe qual é a resposta do Senhor? É a mesma que ele deu a Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Algumas Bíblias, como a minha, que é a versão da NVI, ela diz o seguinte: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas antes disso, diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus fez o quê? Estendeu a mão e depois questionou: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidamos? Porque duvidamos que possamos andar sobre as águas da tribulação. Porque duvidamos que podemos passar pela tribulação. Porque duvidamos que podemos passar pela tristeza e lá na frente encontrar a alegria. Porque duvidamos que podemos passar pela dor e lá na frente encontrar o alívio. Porque duvidamos que possamos passar pela solidão e lá na frente encontrar a comunhão. Porque duvidamos que possamos passar sobre as mágoas, sobre a indiferença, sobre o desamor e lá na frente nos encontrarmos transformados. Por que duvidamos, gente? Por que duvidamos que possamos experimentar o milagre de andar com Deus, que é um milagre? Vocês aqui é um milagre, gente. Vocês continuam com Deus. É um milagre. Por que duvidamos então que podemos experimentar esse milagre e ser o próprio milagre? Por que duvidamos? Por que duvidamos daquele que nos chamou e nos provou que é possível viver o impossível? Você mesmo dizia: é impossível caminhar com Ele, e você tem caminhado. Por que duvidamos então? Por que duvidamos daquele ao qual a palavra de Deus nos garante? João capítulo 1, versículo 4: nele está a vida. E em Romanos 11:36: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, por que duvidamos? Por que duvidamos que a única maneira de vencer o mundo é vivendo na contramão do mundo e não se rendendo ao mundo? Porque a única maneira de vencer o mundo é simplesmente fazendo a vontade de Deus, para conhecê-lo, fazendo sua vontade. O que João 14:21 diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que mantém os olhos em mim, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer coisa melhor do que essa? Por que duvidamos? Sabe por que duvidamos? Porque é impossível crer em Deus sem perder todo o medo de crer nele. Não tenha medo de crer em Deus.
Nós só duvidamos porque temos medo de crer nele. Nós duvidamos porque a fé depositada em Deus não é mantida. Nós a perdemos à medida em que cremos mais no que o mundo pode nos fazer do que no que Deus pode nos fazer. Não é verdade? À medida que eu creio mais no que o mundo pode fazer comigo do que o que Deus pode fazer comigo, eu naufrago minha fé. É por isso que uma das passagens mais lindas da Bíblia, que é Romanos capítulo 8, do versículo 35 em diante, fala exatamente sobre isso. Ela diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Estão entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo: será o medo dessas coisas que vai nos separar de Cristo? Será o medo da tribulação, da angústia, da perseguição? Será o medo de passar fome, de passar nudez, sofrer perigos, ou a espada penetrar em mim? Aí ele diz: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Que coisa, não é? Mas aí vem o que ele diz: olha os olhos em Cristo, presta atenção nos olhos em Cristo. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, olha os olhos em Cristo, estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, está vendo? Todos os medos indo embora, todas as ansiedades indo embora, o medo da vida, o medo da morte, medo de demônios, medo de sobrenatural, medo do presente, medo do futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O cara olhou para Deus, olhou para Jesus e disse: que o mundo caia ao meu redor e eu não paro de olhar para ti. Que tudo desmorone, como diz aquele salmo, que caiam 10 mil à minha direita, 20 mil à minha esquerda, e eu continuo de pé, porque eu estou olhando para ti. Meus olhos estão em ti. Pedro é como a maioria de nós, vencido pela emoção, se deixou seduzir por uma fé barata. Fé não é emoção. Uma fé barata é uma fé frágil, fraca, uma fé que não se dá por completo, é uma fé que examina cada detalhe da vida antes de continuar crendo. A fé autêntica não. A verdadeira fé olha para Deus sempre e passa a olhar para o mundo, para todas as coisas, lembrando de Deus. E quando vê os desafios do mundo, repete como Romanos capítulo 8 diz: será essa fome que vai me afastar do meu Senhor? Não. Será essa tribulação? Não. Será essa tristeza? Não. Nada me separa do amor de Cristo. Eu o amo e Ele me ama. E eu compreendo esse amor. A fé que vence o medo acredita em Deus como única fonte de vida. É por isso que quando Satanás tentou Jesus e disse: se tu estás com fome, transforma estas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, nem só da dependência deste mundo e das coisas que este mundo pode nos oferecer, nem só da carne, nem só do corpo, mas de toda palavra que procede de Deus, para que Deus não seja esquecido. Porque esse é o risco que corremos quando o mundo nos ataca, Deus ser esquecido, porque depositamos o nosso olhar no mundo, e ao depositar o olhar no mundo, perdemos a fé em Deus que nos olha. Esta fé que o Senhor quer de nós, ela suporta dor, tentação, medo, porque ela olha para tudo isso como quem está olhando para Jesus nisso. Entendeu?
olha para tudo isso como se estivesse vendo Jesus nisso. E quando Jesus está nisto, todas as coisas são transformadas. Mas ainda que os nossos olhos se percam por um instante e nos façam afundar na fé, o que a gente tem que fazer? Como Pedro. Somos como ele, ousados e medrosos. Sejamos também humildes e clamemos: Senhor, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me, eu estou afundando na minha fé. Eu tive medo, Senhor. E sabe o que Ele vai fazer? Quando a dor, a tentação tentar te tragar, primeiro Ele estende a mão, depois Ele nos repreende, mas o importante é que Ele nos coloca de novo dentro do barco. E é isso que vale a pena. Amém? Feche os seus olhos, fale com Deus. Pergunte a Ele como está você e a sua fé.